Olá, seja muito bem-vindo. Programa especial aqui pela TV da cidade. Se você está assistindo pelo YouTube, veja aí, dê um clique, compartilhe esse vídeo. Nós temos aí vários vídeos no nosso canal no YouTube. Aí estão os nossos vídeos anteriores, semana passada, semana retrasada, mês passado, ano passado, os vídeos aí que tá tudo no nosso canal aqui do YouTube, né? Dê um clique aí, compartilhe essa informação que é muito importante para que mais pessoas possam ver e compartilhar também. Informação boa, a gente compartilha. Hoje, programa especial, estamos recebendo aqui nos estúdios Fábio Elling, ele, diretor da Associação dos Engenheiros Agrônomos Babitonga, né? Veio compartilhar um pouquinho com a gente a respeito das ações que vêm sendo feitas, né? Falar um pouquinho da dengue, essa preocupação da dengue, né? A respeito das ações ambientais. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. E é bom estar de volta aqui na TV da cidade, né? Já participei de alguns programas aí ao longo de vários anos. E falar da questão aí de controle de pragas urbanas, né, que é um tema bem atual, ainda mais dando foco à questão do mosquito da dengue, né, o famoso Aedes, né, e até contribuir para dizer, né, que o engenheiro agrônomo, ele não tem só atividade rural, né, ele pode ter uma atividade dentro do perímetro urbano, né. Então, assim, a gente tem uma formação bem eclética, né, então a gente aprende a biologia dos insetos, a biologia, né, dessa questão que a gente chama de pragas aí, né, que seria, né, praga urbana ou vetores, né? Então praga seria aquele animal, né, que causa um dano econômico, né? E o vetor é o animal que pode contribuir, né, para um agravo da saúde das pessoas, né, que seria ali, pode transmitir alguma doença. Então, assim, o engenheiro agrônomo, ele é um profissional que pode estar em tudo que é lugar, né, desde a parte urbana até a parte rural. Muito bem, é isso aí, ó. Engenheiro agrônomo, né, não é só na zona rural, mas também na zona urbana, né, trabalhando aí nessa questão aí. Nós estamos aí na questão da dengue, né, nós estamos no primeiro programa de maio, né, nós já tivemos aí em Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, 5 mortes, né? Então a preocupação está muito grande quanto à dengue, né? Então, o Aedes aegypti, né? Fala um pouquinho, né, do Aedes, né? Como começou? Como que isso, né, surgiu, Fábio? Na verdade, eu tenho informação que a gente já está na 6ª morte, né? Uma mulher já de mais idade, aí ela tem algumas comorbidades, então estavam já comentando de uma 6ª morte. Então, a questão né, aquilo que a gente fala quando fala em mosquito, né, a gente remete à questão da praga, né, na praga urbana, no vetor. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com controle de pragas, então a gente trabalha não só com a aplicação do veneno. Né? A aplicação do veneno é a última etapa. Né? Quando nada mais resolve, a gente faz a aplicação do veneno. Então, a gente trabalha com ações corretivas, né? Que é o veneno, só que antes a gente trabalha com o preventivo. Né? Então, né, a questão do preventivo, né, a gente faz ações preventivas, né, e faz também a inspeção e o monitoramento. Né? Então, quando a gente fala em mosquito da dengue, né, no caso do Aedes, né, o Aedes surgiu antes mesmo da dengue. Né, então, o Aedes já é conhecido na época da febre amarela. Nossa! Então, né, alguns dos mosquitos que transmitem a febre amarela é o Aedes. Lá no século XVII, no Brasil, né, se bem que o Brasil é muito grande, né, é um país continental. Século XVII? No século XVII já havia notícias de haver o Aedes no Brasil. Né, então, né, lá em 1955, se eu não me engano, né, ele foi considerado erradicado no Brasil. Né, como eu comentei, é difícil de dizer que um inseto desapareceu do Brasil, sendo que o Brasil é muito grande. Né. Antes disso, né, Oswaldo Cruz ficou com o cabelo branco, né, de se preocupar com a questão do mosquito também, né, numa época que a população pouco se importava com higiene, né, a questão de saneamento, né. Sim. Tanto é que ele era lá o diretor, lá tinha a nível de Brasil, ali, que era diretoria, né, geral de saúde pública, né. Então até se fazia uma piadinha lá que a sigla DS, né, DGSP, né, que seria, né, Diretoria Geral de Saúde Pública, era dinheiro gasto sem proveito. Então naquela época já se fazia piada com a questão da saúde. Né. Então, né,
na década de 80, né, o Aedes, né, que já era considerado erradicado em 55, né, lá em 1980 alguma coisa, começou a surgir o Aedes aegypti, né, que é o famoso mosquito da dengue, e um muito parecido que é o Aedes albopictus, também conhecido como tigre asiático, né, e que eu sei de fonte segura que tem bastante em Joinville, mas ele no Brasil não é considerado vetor da dengue. Então o vetor da dengue, o principal é o Aedes aegypti mesmo. Né? E agora, nesse início do ano, né, houve uma evolução, né? O que foi temperatura, foi o clima, o que houve para surgir tanto mosquito? Que eles estavam escondidos e agora apareceram tudo? Na verdade, o mosquito se adaptou muito bem ao meio urbano, né? Então, porque o que se falava lá na década de 80, né, que o mosquito precisava ali de recipientes grandes para se criar, né? Por exemplo, assim, se falava que, né, um pote menor, né, se tivesse um terreno baldio lá com lixo, né, um pote menor que o volume de um pote de sorvete já não seria um criador apropriado para o mosquito. Né? Então, hoje se sabe que uma tampinha de garrafa, né, ele tendo líquido lá durante, né, alguns dias, ele já é um criador para o mosquito. Né? Então, porque o ciclo dele é muito rápido. Né? Então, o que acontece? Né? Tem o ovo do Aedes, né? O ovo do Aedes, normalmente a fêmea coloca perto da água, e ele, quando é molhado, né, questão da chuva, tudo, ele em 2 dias, ele começa a virar larva. Então, ele tem 4 fases de larva, né, 4 tamanhos diferentes de larva, que duram 3 dias, e depois dessa fase de larva, ele vira pupa. A pupa, né, para quem já viu a borboleta, né, a lagarta ali, ela assim, faz aquele casulo, e a pupa do mosquito é bem parecida. Né, ele faz uma espécie de casulo, o mosquito. Né, durante 2 dias ali ele não se alimenta, né, até uma fase complicada, dependendo do método de controlar o mosquito na fase de pupa, né, só o controle químico mesmo. E dali surge da água, né, sai da água a fêmea, né, que é a fêmea que pica e coloca os ovos. Então a fêmea, quando sai da água, ela vai procurar, né, se acasalar, né? Então, depois que a fêmea se acasala, ela vai picar uma pessoa, porque o sangue, né, ela precisa do sangue para nutrir, fazer a formação dos ovos, né? Então, se a fêmea não tem o sangue de alguma pessoa ali, ela não consegue desenvolver os ovos, e ela vai fazer essa postura, né? Normalmente a fêmea, ela voa 100 metros, né? Ela não atua numa área muito grande, né? Eventualmente ela atinge um voo de 3 quilômetros, mas normalmente ela é meio preguiçosa, ela voa por perto ali de onde ela nasceu, né? Então 100 metros, né? Se bem que ultimamente, né, aqui na região a gente tem bastante vento, a gente sabe que o vento também ajuda, né, a espalhar os mosquitos, né? Então a gente tem alguns locais aí de desastres naturais aí que deu furacão aí que os mosquitos foram carregados a milhares de quilômetros. Então o que acontece? Então em 10 dias aquele ovo, né, que foi colocado pela fêmea, né, passa por todo o ciclo, né, o ovo vira larva, vira pupa, vira adulto, e esse adulto vai colocar de novo um ovo. Então assim, né, uma fêmea aí consegue ter aí 1.500 filhotes durante a sua vida, né? E ela pode viver aí de 1 mês a 1 mês e meio. Então né? E ela, o que é interessante, a fêmea do Aedes é diferente do pernilongo. Então a fêmea do Aedes, quando faz a postura, ela coloca sempre um pouco de ovo em cada local. Ela vai colocar meia dúzia de ovos numa latinha, ela vai colocar meia dúzia de ovos ali, né, num pote, ali numa poça d'água. É diferente do pernilongo. O pernilongo, quando desova tudo no mesmo lugar. A gente chama até de jangada, né? Quando a gente vê alguns ovos na água, assim, um grudadinho no outro ali, é o ovo de pernilongo, né? Se bem que o pernilongo também transmite doenças. Então é importante, né, também combater o pernilongo, não só o Aedes. E o Aedes não, o Aedes coloca lá, né, vários ovos ali, que né, se aquele período ali recente a fêmea colocou o ovo e não choveu, o ovo começa a secar, né, adquire uma resistência tão grande que ele fica viável durante 1 ano e meio ali. Então ele fica lá esperando 1 ano e meio uma chuva, daí quando chove ele vai eclodir, formar larva e todo aquele ciclo de novo. É um ovo bem resistente. O Aedes tem um predador? Como é que podemos, né, acabar com o Aedes? Na verdade, a melhor solução do Aedes é não deixar nascer.
Certo. Né? Então, assim, predadores existem na natureza, né? São os passarinhos, os morcegos. Então, assim, né, ele tem um predador que todo mosquito tem. Então, a gente vê no final da tarde ali os passarinhos, os morcegos voando, né? Então, eles estão lá comendo alguns bichinhos que estão voando lá junto com eles. Então, a questão que a gente fala, né, de combater o mosquito, a gente trabalha, né, com aquela questão que eu comentei lá, a questão de prevenção. Né? Evitar, né, a água parada, né? Então, já existe alguns anos aí de outros governos aí que se tenta trazer, né, a ideia dos 10 minutos contra a dengue, né? Sim. Que é um roteiro ali que até dá para tirar da internet ali. Então, só que resumindo assim, esse roteiro é buscar locais que tenham acúmulo de água, né? Então tem lá, né, até o roteiro é bem antigo, assim, ainda comenta a questão da geladeira, quando a geladeira tinha aquele depósito que ficava água, o ar-condicionado que ficava água. Então você vai procurar no teu terreno ali, na tua casa, alguns locais que possam juntar essa água e descartar essa água, né, não no ralo, mas, né, de preferência no solo, né, porque se for no ralo, né, quando chove, essa larva de mosquito vai para o rio e continua seu desenvolvimento por lá. Então, quando a pessoa encontrar uma larva de mosquito em casa, é interessante jogar no solo. Certo. No solo para ela morrer seca no solo. Olha. Né? Não descartar em rede de esgoto, nem em ralos, né? E outra questão que é interessante para o mosquito é, né, a gente chama de barreiras mecânicas, não chamamos de físicas, né? Mas são barreiras mecânicas, que é a tela na janela. Né? Eu lembro quando era criança, né, em casa, todas as janelas tinham tela, né? Muita gente hoje coloca tela até no ralo, né? Tem os ralos da garagem, o ralo coloca uma telinha ali, né? Aquela telinha verde. Existem já alguns ralos que abrem e fecham, né? Certo. Então, né? Então isso, né, é uma medida de prevenção, né? Então, e tem algumas notícias aí que a gente vê na internet que na verdade também são fake news, né? Então, assim, o que acontece? Tem gente que fala assim, tem que colocar sal grosso no ralo. Né? Tem, né? Então, assim, se tem essa ideia que a água salgada, o mosquito não se desenvolve, né? Mas se sabe que o mosquito se desenvolve em água salobra. Né? Então, alguns locais que tem ligação com o mar, tem interferência das marés ali, né? Tanto o Aedes quanto, né, o pernilongo, né, o Culex, se desenvolve. Então, tem gente que diz assim, tem que colocar, né, que boa, né, a questão do cloro ali. Então, se sabe que o cloro, né, principalmente o cloro que é utilizado para limpeza de casa, né, que é o hipoclorito, ele tem pouco poder residual. A primeira luz de sol que bate ali, ele vai para a atmosfera. Olha só. Então, né, se a pessoa quiser fazer um teste, pegar uma água da torneira, por exemplo, né, ela tem aquele kitzinho de piscina em casa, pega uma água da torneira, pega um dia de sol bem quente, coloca essa água ali durante 1 hora, né, faz de novo o teste ali, praticamente não tem mais cloro. Então, né, até mesmo o cloro da piscina, que já é um cloro, né, que tem estabilizante e tudo, que é feito um cloro que já é para bater o sol e esse cloro continua lá. Então, para tu ter um controle efetivo do mosquito com o cloro da piscina, né, se pegar um testezinho desse de piscina, ele tem que estar lá no laranja, mas chegando no vermelho, assim, tem que ter muito cloro para poder matar um mosquito, né? Porque é diferente né, o mosquito quando ele respira, é diferente do peixe. A gente imagina, você vai colocar o cloro ali, né, o mosquito vai morrer. Mas tu tem que imaginar o mosquito como um nadador, né, um mergulhador ali, sem a questão do cilindro de oxigênio, né? Aquele mergulhador lá que tem o snorkel, né? Que ele chega na superfície, ele vai respirar, né, faz aquela caça submarina ali. Então o mosquito é parecido, ele tem um snorkel, né, que a gente chama de sifão. Então o mosquito, quando ele chega na superfície, ele respira e ele nada, né, desce ali para poder se alimentar da sujeira que tem no fundo do reservatório, né? Ele cresce da sujeira que tem junto com a água ali. Então ele respira na superfície, mergulha ali para se alimentar e vai se desenvolvendo, né? Então, né, até o que é eficiente de repente, só que daí cada vez que chove tem que repor, é o detergente de pia. Detergente de pia é bem... Boa dica. Detergente de pia é bem interessante, porque faz com que a água perca aquela resistência da superfície, né? E o mosquito, quando chega na superfície, ele não consegue ficar lá em cima. Então ele tende a afundar, né? Ele tende a não conseguir mais respirar e ele também cansa, né? Ele tenta subir
e vai cansando ali. Então, em questão de um dia, o mosquito perde suas forças e morre afogado. Então, é até interessante que o detergente de pia é uma coisa que todo mundo tem, né? Claro. Não gera um impacto ambiental grande, né? Você vai colocar, mas toda vez que chove tem que repor. Olha só, interessante. E depois que é picado pelo Aedes, né, tem que procurar um posto, tem que procurar, né, a saúde, né? Na verdade, o que acontece, né? O Aedes, nem todo Aedes que pica ele é contaminado. Então, né? Então eu já reparei que alguns mosquitos, né, que tem por aqui, aparentemente pode ser que não seja o Aedes aegypti, né? Como a gente tem uma população muito grande de Aedes albopictus, né? Talvez se todo Aedes fosse aegypti, talvez a gente até tivesse mais casos de doença, né? Então, o que acontece, né? Aquilo que eu comentei, né? A fêmea, ela sai da pupa, né? Quando ela sai, ela já é adulta, né? Então, ela acasala e ela vai tentar picar, né, alguma pessoa ali para ter o sangue ali, a proteína do sangue, para gerar os ovos. E daí, o que acontece? Se essa pessoa que ela pica está contaminada, né, os ovos que essa fêmea coloca, pode já dar origem a uma fêmea já contaminada, né? Então, né, e também quando a fêmea pica, né, eu estou aqui, de repente ela me picou, eu estou com dengue, né, tu não está com dengue, ela me pica, ela vai te picar, ela não vai transmitir a dengue para ti, ela leva alguns dias, algumas horas para ela poder estar viável para transmitir, a não ser que ela já nasça de um ovo contaminado. Então, assim, por questão de segurança, se considera que toda fêmea está contaminada, né? Então, mas ela, assim, a princípio, pelo fato dela picar, não significa que ela vai transmitir a dengue para outra pessoa, né? Ela tem que estar com o vírus viável ali para transmissão, né? Tanto é que hoje tem algumas pesquisas aí que colocam aí bactérias, né, nos mosquitos. E eu tenho pouca confiança em alguns métodos aí, mas dizem que é seguro, né? O mosquito nasce com uma bactéria na questão ali de onde ele pica ali, e essa bactéria faz com que o vírus não se desenvolva. Então, né, mas são pesquisas aí, né? Tu teria que pegar um mosquito, colocar esse mosquito na natureza, ele vai se reproduzir. Então tem vários métodos aí de controle aí, a questão da biológica, né? Então, hoje a gente tem alguns produtos que são seguros, né? O mesmo produto que a prefeitura aqui de Joinville usa para o borrachudo, ele serve para matar o mosquito da dengue também. Certo. Então, ele é uma bactéria, né? Então, essa bactéria, ela produz algumas proteínas, 4 proteínas em forma de cristal, e quando, né, a larva se alimenta do que tem ali, da sujeira, tudo ali que tem, e tem essa proteína junto, o trato digestivo dela, né, o intestino dela ali é destruído por essas proteínas ali. Por isso que é muito bom conhecer a biologia, né, o ciclo de vida do mosquito. Porque assim, se eu tenho um controle biológico, né, que o mosquito precisa ingerir né, seria um veneno biológico, né, mas é um veneno. Então, se ele precisa ingerir, eu não posso aplicar esse produto na fase de pupa, né, porque a pupa não se alimenta. Então, né, eu tenho ali do terceiro, no máximo 6º dia ali, depois da chuva ali, para poder aplicar o produto e surtir efeito, né. E aqui em Joinville a gente teve alguns, anteriormente, né, a prefeitura usava até um produto que é o organofosforado, né. Ele tem um baixo poder residual, mas ele tem o problema dos peixes, né? Certo. Pode matar o peixe dependendo da quantidade ali. Então, assim, normalmente quando a gente fala em controle, né, como normalmente a larva é usado um organofosforado, um produto aí que é biológico, né? Então, quando a gente fala em adulto, né, então quando a população em geral, né, pode usar, né, um piretroide, né, que é o spray que a gente compra no supermercado, né? Então, aquele spray ali, o princípio ativo dele é muito parecido com o princípio ativo que tem no próprio crisântemo. Certo. Né, então, alguns produtos químicos que a gente usa para controlar os mosquitos são similares aos produtos que se encontram em plantas, né? Então, alguns produtos são neopiretroides, né, que são os piretroides, quer dizer, e tem as neonicotinas, né, que é parecido com a nicotina que tem no cigarro, né?
Então o piretroide, né, o nicotinoide, ali são os produtos que a gente utiliza aí para combater os mosquitos, né? Mas aquilo que eu comentei, né? Normalmente a aplicação do veneno é a última etapa, né? Então, assim, primeiro se, né, combate ali a criação, né? Então, onde tiver o criador, se esvazia aquela água, né? Se evita que o mosquito entre dentro de casa com barreiras, né? Seja o uso de tela, né? Então, a gente, né, previne e se precisar corrigir, né? Então, é feita a correção daí. Tem muitas pessoas que utilizam, né, aqueles cremes, aqueles sprays para tentar espantar mosquitos. Isso funciona também com a dengue? Olha, a gente tem na questão dos repelentes, né? Desde o repelente de tomada, né? Seria aquele que a gente compra, inclusive o que tem a pastilha, o que tem o líquido, né? Aquilo que eu comentei contigo aí, que tem os piretroides, né? O piretroide, além de matar, ele tem um efeito repelente, né? Não é um efeito tão forte. E a questão do repelente que a gente aplica, né? A gente compra na farmácia, ali aplica no corpo. Tem alguns princípios ativos que o mosquito já não dá muita bola para o repelente. Né? Já tem alguns locais do Brasil que, né, que o repelente já não faz mais efeito. Olha só. Né? Então, e é um repelente assim, o repelente ele tem uma área de atuação muito pequena. Né? Então, assim, normalmente ele vai formar uma barreira de 4 ou 5 centímetros em redor da pessoa. Certo. Então é muito pequenininho, né? Mas ajuda, tudo vai somando, né? Se tu evitar ali a tua casa ter o criador, né? O teu vizinho não tem a mesma atitude, né? Ele deixa criar. Então, né? O repelente de tomada, né, é uma solução, né? O próprio spray, né? Colocar o spray atrás dos armários, da geladeira, onde o mosquito pode se esconder, né? Sim. E a questão do repelente passar no corpo, né, também ajuda, mas ele é bem, né, alguns casos aí já se sabe que alguns princípios ativos o mosquito já não dá muita bola, né? E o mosquito da dengue é assim, ele teoricamente ele morde, né, pica ali no início da manhã e no final da tarde. Olha, legal essa mas ele é oportunista. Sei. Então ele morde a qualquer horário do dia. Então, né, mas teoricamente o horário que ele mais prefere, né, seria a questão da manhã, né? Final da tarde. A fêmea também gosta do final da tarde, que é o horário que ela deposita os ovos, né? Então aquele brilho do sol ali no final da tarde ali atrai a fêmea para a água, né? Então até eu questiono, tem muita gente que diz assim, mas eu tenho em casa um laguinho, né? O pessoal gosta muito de fazer algumas armadilhas caseiras aí. E daí coloca lá o peixinho, né? Eu mesmo já fiz isso em casa, já. Só que daí coloca a planta junto. E o que acontece, né? A planta, quando ela flutua, ela gera alguns locais que o peixe não tem acesso. Certo. Então, às vezes, a larva se desenvolve, vira pupa e vira o adulto, né? E além do mais, dependendo do local, se tiver muita planta, diminui aquele efeito de reflexo no espelho d'água. Claro. E a fêmea não quer colocar lá. A fêmea prefere alguns locais que o reflexo é bastante grande. E ela, né? Então, se tu tem um local com água, tem o peixinho, evita colocar planta. Né? Se tem a planta, tira a planta, porque a larva que tiver lá vai virar, né? Vai virar a comida do peixinho ali. Olha só. Boa constatação, muito boa. Fala um pouquinho para nós, né? Deixando um pouquinho a dengue, né? Estamos aqui conversando com o Fábio Elling, né? Ele que é diretor da Associação dos Engenheiros Agrônomos Babitonga. Fala um pouquinho da associação, como é o trabalho da associação, né? O pessoal está nos assistindo ali da associação. Vai estar assistindo com certeza. Hein? Exato. Fala um pouquinho da associação. Já comentei com o pessoal no grupo, comentei com o nosso presidente, o Rodrigo Monzani, que é professor aqui também no Instituto aí Federal, né? Legal. É bem atuante aí na questão de divulgar o que o engenheiro agrônomo faz. Legal. Então, o que acontece? A gente, né, como engenheiro agrônomo, aí, como profissional aí de uma área tão eclética, a gente também, dentro da associação, também tem a questão do profissional aí que tem desde o funcionário público, né, tem aquele profissional que é autônomo, né, tem o profissional que trabalha nas empresas, né? Então, o que aconteceu? A gente já estava há alguns anos, né, conversando aí entre si, porque assim, no momento que a gente fala em Joinville, a gente só pensa na parte urbana, né? E a gente pouco, né, no caso aqui na nossa região, né, Joinville é
maior cidade aqui da região, né? É um município aí que tem ainda uma parte rural bem expressiva, mas quase, né, o pessoal não conhece. Então, assim, a nossa associação, né, além de Joinville, pega Itapuá, pega Balneário Barra do Sul, pega Garuva, pega São Francisco, não sei se eles chegam de fora, mas... E daí, né, então a gente tenta, né, explicar para a sociedade, né, o que faz um engenheiro agrônomo. Legal. Né? Então, o engenheiro agrônomo, ele trabalha desde a questão do solo, né, preparo do solo, a questão da produção da semente, né, a questão do desenvolvimento da planta, né, da cultura, né, a questão da colheita, né, então a questão da pós-colheita, né, como manter esse produto conservado. Sim. E muitas vezes a gente também trabalha dentro da indústria alimentícia. Né, então, né, a transformação de tudo que foi produzido no campo, né, seja na parte vegetal, na parte animal, né, também a gente trabalha nessa questão aí. E na parte urbana, né, a gente trabalha na questão de jardinagem. Então, muitos engenheiros agrônomos têm empresa de jardinagem, alguns engenheiros agrônomos também têm, né, empresa que a gente disse que é dedetização, porque é mais fácil dizer que é dedetização do que dizer que é uma empresa, né, de controle de vetores, melhor, controle de pragas urbanas e vetores. Olha só. Então, né, como umas décadas atrás existia um produto conhecido como DDT, que era bastante utilizado, inclusive na agricultura, para matar os insetos, né? Então, algumas empresas, né, acabaram sendo conhecidas como dedetizadoras. Sim. Apesar que hoje o DDT é um produto banido, né? Só o comércio paralelo ainda tem aí, a gente sabe que, né, existe contrabando em alguns países ainda de produtos proibidos, né? Mas a dedetização é uma forma de dizer que é uma empresa, né, especializada em controle de vetores e pragas urbanas. Muito bem. Olha só que bate-papo bacana. Que legal, que bacana. E é bom estar aqui, né, discutindo um tema que é sempre atual, né? A questão de pragas urbanas e ainda mais agora a questão do Aedes, né? Lembrando que em outubro o tempo começa a ficar mais quente e a gente vai ter bastante Aedes a partir de outubro. Certo. Agora no frio se escondem um pouquinho e em outubro volta tudo de novo. Dá uma diminuída, né? Ele se adaptou bem ao frio. Certo. Mas outubro aí vai ser o Oktoberfest do mosquito aí. Olha só. Olha só o que o Fábio está falando. Oktoberfest do mosquito. Vai. Vamos nos prevenir então. Tem que prevenir desde agora para não ter aí muito mosquito aí na época de outubro até maio do ano que vem daí. Legal. É isso aí. Nós estamos terminando esse programa. Obrigado, né, pela sua presença, né, por compartilhar seus conhecimentos aí, né, e logo você volta. Eu que agradeço, né? Sempre é bom estar aqui na TV da cidade para divulgar o que o engenheiro agrônomo faz, né? Legal, legal. Parabéns pela profissão, parabéns aí pelas atividades. É isso aí, nós estamos terminando mais esse programa especial, o primeiro do mês de maio, né, começando com boas notícias aí. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo aí no YouTube, no nosso canal, e a gente se vê no próximo programa. Obrigado, até mais.